Star Wars acabou de ganhar um novo Lord Sith. Esse aqui é o Darth Revan, um dos Sith mais antigos que a gente tem conhecimento até agora. Ele viveu em uma era quase esquecida pela história, onde a Ordem Sith ainda estava começando e ainda não tinha colocado as suas garras na galáxia. Esse era um período de conquistas, onde mundos inteiros podiam ser dominados por aqueles que ansiavam pelo controle e que tinham o poder necessário para manter esse controle. Darth Revan era tão poderoso que ele foi capaz de conquistar todos os territórios, desde o portão de Tantalus até a boca da cascata riveliana, deixando um rastro de sangue pelo espaço profundo da galáxia e criando um império sem precedentes até então. Mas ainda assim as suas conquistas não foram suficientes. Ele era atormentado por uma sede insaciável pelo poder, movida pela sua conexão com a doutrina Sith, e que não ia embora, não importava quantos mundos ele dominasse ou quantos povos ele subjugasse. Ele simplesmente não conseguia parar. Enquanto os mundos se rendiam um após o outro à sua lâmina carmesim, Darth Revan conseguia sentir apenas o gosto das cinzas. Até que um dia ele ouviu falar de uma pedra que tinha um poder arcano inigualável. Essa joia, chamada de Pedra do Eco, prometia dar a ele poder ilimitado, para que ele finalmente pudesse estender o seu domínio para toda a galáxia. Mas uma pedra dessa natureza obviamente não ia ficar em um lugar de fácil acesso. Os sábios do passado trancaram a pedra na lua mortal de Gothel, para prevenir que ela caísse nas mãos erradas daqueles que não eram dignos do seu poder. A lua de Gothel era considerada um milagre da engenharia. A lua inteira foi coberta por mecanismos massivos de fechaduras e placas metálicas que formavam um quebra-cabeças impenetrável. E é claro, pro Darth Revan saber que esse lugar era impossível de entrar apenas alimentou ainda mais o seu desejo por conquistar o desconhecido. E então uma expedição foi montada com todas as mentes mais brilhantes dentre os seguidores dele e foram levados até Gothel para ajudar a decifrar esse quebra-cabeça. Por meses intermináveis eles trabalharam tentando entender as estranhas inscrições que poderiam ajudar eles a decifrar a própria natureza do desafio que eles estavam enfrentando. Muitos caíram nas armadilhas bizarras e mortais criadas pelos criadores desse labirinto para confundir e dissuadir qualquer um que tentasse alterar os mecanismos internos do desafio. Mas ainda assim o Darth Revan não ia desistir e os seus seguidores sabiam que se eles não decifrassem aquilo logo, o próprio Revan ia aplicar punições muito mais severas do que aquelas que eles estavam enfrentando em Gothel. E então o trabalho continuou incessantemente até que eles finalmente encontraram uma saída. O código tinha sido quebrado e as palavras-chave tinham sido decifradas. Qualquer pessoa sã nem ousaria seguir adiante com medo de uma nova armadilha, mas o Revan estava tão consumido pela sua sede de poder que ele nem hesitou. As palavras-chave foram ditas e a lua inteira começou a se movimentar, destrancando a passagem. E o que ela revelou foi apenas mais um andar de placas metálicas e trancas que eles tinham que desvendar de novo. Inundado pelo ódio e pela impaciência, Darth Revan tentou destruir a fechadura com a sua lâmina carmesim, mas é claro que um sistema daquela complexidade não poderia ser destruída por um mero sabre de luz. Mas ainda assim o Darth Revan foi ousado e determinado, e deixando as suas frustrações de lado, ele ordenou que os seus seguidores começassem a trabalhar nesse novo quebra-cabeça. O tempo passou e enquanto eles trabalhavam, Darth Revan foi tomado por visões que o levavam a encontrar os seus maiores inimigos, em um combate vívido e mortal. Mas não importava quantas legiões inteiras ele cortasse ao meio com seu sabre de luz, sempre tinha um inimigo que ele não conseguia derrotar. O mais poderoso de todos que estavam no seu caminho, ele mesmo. Ele sabia que aquelas visões eram resultado da sua proximidade com a Pedra do Eco, que causava delírios indesejados para fazer com que ele fosse embora. Mas a sua determinação era tanta que ele continuou seguindo em frente. Uma dedicação tão brutal quanto essa teve o seu preço, e depois de vários meses, todos os seguidores que tinham ido com o Revan até Gothel tinham morrido, ou pelas armadilhas, ou pela privação, ou pelas mãos do próprio Revan. Mesmo assim, com a sua raiva e determinação, o Darth Revan sentia que ele estava cada vez mais próximo da pedra, e então ele persistiu sozinho até que finalmente o mecanismo foi decifrado por ele. Agora, ele tinha que enfrentar o seu maior desafio. O último cofre estava destrancado, mas ele tinha gravuras em várias línguas que mandavam ele ir embora, falando de consequências terríveis a qualquer um que ousasse se aventurar dali em diante. Os avisos diziam que a Pedra do Eco só poderia ser empunhada por aqueles com a mais pura das intenções. Darth Revan ignorou todos os avisos porque ele sabia que aquilo não passava de truques e mentiras para manter ele longe do poder que ele tinha legitimamente conquistado. E assim, sem nenhum descanso, ele entrou no último cofre. E ali, no coração assombrado da lua mortal de Gothel,
ele encontrou o que ele foi buscar: a Pedra do Eco. Louco pelo seu poder incrível, ele logo pegou a pedra nas suas mãos, rindo incontrolavelmente enquanto ele segurava o seu troféu. Em breve, ele se tornaria o condutor do seu poder. Então, a galáxia inteira queimaria. Porém, na sua arrogância e sede pelo poder, Darth Ravi se tornou ousado demais. Ele começou a canalizar as energias arcanas da pedra e logo percebeu que os avisos eram reais. Assim que ele caiu em sua raiva, sua impaciência e sua sede pelo poder, ele não tinha parado em nenhum momento para ponderar que ele não estava pronto para um poder daquele tamanho. E então, o Lord Sith foi consumido pela sua própria mania, amplificada pelo poder da Pedra do Eco. E junto com ele, a pedra foi transformada em cinzas para que não pudesse ser empunhada por mais ninguém. E assim, o seu reinado de terror chegou a um fim, não na luz da glória, mas na chama da sua própria ambição. Mas existe uma inconsistência nessa história. Tudo que eu falei até agora foi registrado em um Holocron Jedi que ficava guardado no grande templo Jedi de Coruscant. Mas quando um grupo de Jedi que procuravam pela Pedra do Eco foram estudar essa história, eles descobriram que a verdade é que a pedra foi escondida do Darth Ravi no planeta de Angkord e foi posteriormente destruída pela Ordem Jedi e transformada em diversos fragmentos que foram espalhados pela galáxia. Ou seja, a gente não sabe até onde a história do Darth Ravi realmente aconteceu e quando que ela passa a se tornar uma lenda contada pela Ordem Jedi para afastar as pessoas do lado sombrio da força. Pessoal, eu fiz um esforço para que essa história inteira fosse para vocês em um único vídeo e eu não precisasse fazer uma parte 2, então eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ler essa história, você vai encontrar ela na HQ Star Wars The High Republic Adventures Echoes of Fear. Espero que você tenha um ótimo fim de semana e que a força esteja com você.